queridos radiozapeiros, hoje, segunda-feira, e o Acorda Brasil, de 30 de novembro, já começa aqui fazendo referência a uma data muito importante, gente, que é a amizade entre Brasil e Argentina. Uma data firmada em acordo entre duas nações lá em 2004 e serve para estreitar os laços econômicos, culturais e educacionais. Afinal de contas, o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Mas as duas nações, é claro que nós sabemos que se entrelaçam mesmo quando o assunto é futebol, né? De Pelé a Maradona, de Neymar a Messi, nós continuamos a fazer história no esporte mundial juntos. Então, fica aqui o nosso Sinta-se em Casa para todos os cidadãos argentinos que vivem no Brasil e, é claro, muita sorte aos brasileiros que moram na Argentina. O nosso país é a terra, não é? E o respeito entre as nações é o que deve ser sempre prioridade entre nós, seres humanos. Mas o assunto de hoje, meus queridos radiozapeiros, que vai envelopar a nossa programação é a eleição 2020, né? Nós vamos falar do alto índice de abstenção, do número de cidadãos não votantes que protagonizou aí a estatística nas capitais brasileiras neste segundo turno que aconteceu no domingo. O número maior do que o eleitorado dos prefeitos vencedores. Um índice que, se por um lado, entra em sintonia com as políticas de isolamento diante ao coronavírus, por outro, ratificou aí assuntos polêmicos, mas que agora são bastante oportunos. A exemplo da obrigatoriedade ou não do voto. O formato do programa de hoje é informação e crônica. Se quer acompanhar o nosso ponto de vista, então confere se você já está inscrito no canal, deixa o seu gostei e segue conectado. O Acorda Brasil está no ar. Agora é oficial, meus ouvintes, em 5.568 cidades brasileiras já há novos chefes de governo. Entre mudanças e repetições, a ausência foi a mais atrevida nesta eleição. O segundo turno obteve um dos maiores índices de cidadãos não votantes da história do Brasil, 29,5%. Na capital paulista, por exemplo, o maior colégio eleitoral brasileiro, 30,81%, ou seja, 2,7 milhões de eleitores não foram às urnas neste domingo. Um número maior do que o cooptado pelo segundo colocado, que foi o Guilherme Boulos, que levou às urnas 2.168.109 cidadãos paulistas. Já no Rio de Janeiro, o número de abstenção foi ainda maior. Ele superou a votação do primeiro colocado. Eduardo Paes foi eleito com 1.629.319 votos, mas 1.720.154 cariocas não foram às urnas. Mas a situação complicada mesmo foi lá em Goiânia. O número de abstenção foi praticamente o dobro dos votos do candidato eleito, Marquito Vilela. 356.949 cidadãos goianos não votaram, mas foram os 277.497 votos que elegeram o candidato do MDB. E uma curiosidade, viu? Talvez o mesmo motivo que não levou os cidadãos às urnas neste domingo lá tenha sido o mesmo motivo que também não permitiu com que o prefeito eleito comemorasse a vitória. Marquito está internado, entubado na UTI com Covid-19. Ontem, o Brasil registrou 272 novas mortes por Covid-19. E, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, agora o total é de 172.833 óbitos de brasileiros vítimas da Covid-19.
Daí, meus queridos seguidores, se por um lado nós podemos atribuir o comportamento da sociedade brasileira como cautela e respeito às regras do combate à pandemia do coronavírus, por outro lado, nós podemos questionar a real finalidade do processo democrático, né, que passa a ser jogado em segundo plano. As eleições 2020 trazem aí à tona uma polêmica que não sustenta mais o adiamento. Não podemos mais considerar obrigatório o dever que contraria direitos do indivíduo. A obrigatoriedade do voto nas eleições é um tema corrente nas discussões populares e de grande interesse para o direito também, uma vez que ele tem um funcionamento ideológico que sustenta a quebra do princípio da liberdade de ir e vir dos cidadãos. O cidadão, na verdade, ele não decide se quer ou não votar, se quer ou não exercer, expressar a sua vontade política. A obrigatoriedade da votação decorre da opção constitucional de manter esse caráter, que foi constituído ainda na Constituição de 1932 e está consubstanciada na Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, especificadamente no artigo 6º, o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um ou outro sexo. Mas em meio ao novo ritmo social, onde o isolamento é fato, onde as urnas já não são tão confiáveis, onde a credibilidade do político e também do eleitor já está há muito tempo desconectada com o princípio democrático e patriótico, obrigar alguém a ser cidadão é forçar escolhas erradas, meus ouvintes. É obrigar indivíduos que não amam a pátria, que desrespeitam a família, que renegam a Deus, decidirem o futuro de uma nação e que, por vezes, eles vencem. Sim, elegem por protesto, por ódio, por raiva, menos pela pátria e ceifam a vida de uma sociedade ao seu princípio simplista de pensar política. Esta obrigatoriedade, meus queridos radiosapeiros, sem o calor do respeito à pátria, eleva a corrupção, a troca dos votos, a barganha eleitoral, a malandragem do sistema. Porque cidadão de verdade não precisa de lei para exercer a cidadania. O votar tem que ser por amor, por vontade, por afinidade, a expressão democrática, por orgulho de fazer parte da estrutura política do país. O fato é, as eleições de 2020 reativaram algumas hashtags que vale a pena a gente compartilhar, é claro, se a gente também compartilha deste pensamento. Hashtag voto impresso já e hashtag o fim do voto obrigatório. Se você também concorda com esta nova estrutura na determinação eleitoral do nosso país, então comenta aqui na nossa página com o hashtag fim do voto obrigatório e com o hashtag voto impresso já. São duas bandeiras que a gente levanta aqui para trazer à tona a discussão, talvez a gente conseguir recuperar a credibilidade eleitoral do nosso país as eleições de 2022, que são tão importantes quanto a de 2020, mas talvez desperte aí um pouco mais de interesse e de fiscalização das cúpulas maiores do sistema político. Afinal de contas, os deputados, senadores, governadores e o presidente do nosso país, todos eles serão eleitos por esse sistema e nós precisamos estimular cidadãos a irem para as urnas por vontade, mas não por obrigatoriedade. O Acorda Brasil vai ficando por aqui, deixando para vocês esses questionamentos e quarta-feira estamos de volta, tá? Com mais programação, encontro marcado aqui para a gente acordar o Brasil e reestruturar a nossa nação para novos desafios que estão por vir.